Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João 15:16. Eu quero dizer que durante o percurso que eu vou falando, né, vocês vão entrar um pouco na palavra, porque eu preciso confirmar na palavra, né, aquilo que o Senhor falou comigo. E a palavra que eu dei um tema para ela essa noite é quando Deus nos chama. Então, quando Deus nos chama, Ele mesmo é quem capacita, né, para aquilo que Ele está nos chamando. E a nossa parte, né, de responder é só apenas sim. Né, sim, e nos colocarmos inteiramente à disposição do Senhor. Então, primeiro é em João 15:16. Diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Então, como eu falei logo no início, né, o tema será quando Deus nos chama. Então, eu quero trazer para nós essa noite o motivo de estarmos aqui. Vocês acham que vocês estão aqui por um acaso? Então, eu quero dizer que quem escolheu, assim como diz a palavra em João 15:16, foi Deus que nos escolheu, né? Então, Deus é que nos escolheu. E Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, né? Antes mesmo de sermos formados, como diz lá em Efésios 1:4. Eu quero até confirmar isso, que é como eu falei para vocês, eu preciso confirmar em palavras aquilo que o Senhor tem me falado. Me falou grandemente de ontem para hoje. Então, em Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, meus irmãos, eu quero dizer que nós não estamos aqui por um acaso. Quem aqui pensar que é obra do acaso, está enganado. Porque Deus lhe escolheu, né, em milhões e milhões e milhões de espermatozoides ali fecundados juntamente com o óvulo, Deus escolheu você. Você não está aqui por um acaso. E da mesma forma, quando Deus escolhe algo, o fator determinante nessa escolha de Deus é um propósito. E nós estamos aqui por um propósito. Cada um de nós temos um propósito, né? Então, conforme nós vamos convivendo com Deus, Deus vai mostrando exatamente qual o nosso propósito aqui na terra. Então, diz para seu irmão: você não é obra do acaso. Nós não somos um acaso. Nós somos escolhidos de Deus. E eu quero que vocês falem mais uma vez: eu sou escolhido de Deus. Que privilégio, né? Sermos escolhidos de Deus. E quando nós somos escolhidos, nós somos chamados, né? Então Deus, quando nos escolhe, Ele também nos chama no seu devido tempo. Todos nós aqui temos um chamado em comum, que é para servir ao Senhor. Esse é um chamado comum de cada um de nós que fomos escolhidos por Deus. E eu quero que vocês abram em 1 Tessalonicenses, onde a gente confirma. 1 Tessalonicenses 5:24. Onde diz: aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, nós que somos escolhidos, nós temos um chamado. Existe o chamado comum, como eu falei para vocês, que é o chamado de servirmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, de glorificarmos, de bendizermos o nome dEle. Isso é um chamado comum. E existe aqueles chamados específicos, né, que cada um de nós somos chamados, como temos aqui obreiros, tem diáconos, pastores, apóstolos, ministros, né? Tem pessoas que são chamadas para missões,
Então, cada um tem um chamado específico, mas todos têm um chamado em comum. Então, que nós venhamos, a partir de hoje, começar a ver. Se eu tenho propósito, eu tenho chamado. E qual o chamado que o Senhor tem me dado? Né? E Deus chama todos os escolhidos para cada um deles ter um chamado específico, conforme a sua escolha, sabedoria e o seu propósito eterno. Então, cada um de nós precisamos nos dispor ao Senhor. Porque muitas vezes a gente tem um chamado e nesse chamado a gente recua. Muitas vezes por medo, muitas vezes por achar que não é capaz, muitas vezes achar que tem alguém que está na brecha, então eu não preciso, acomodação, né? Mas eu quero dizer que quem capacita é o Senhor, né? Então, uma vez escolhidos e chamados, seremos agora capacitados por Deus para sermos ministros aqui na terra, né? Como nós sabemos, eu creio que todos lembram, quando a gente tem estudado, né, o MDA, a gente vê lá uma das funções, né, que Deus nos pede, que é ir de fazer discípulos. Ele não deixou para anjos, ele deixou para o povo de Deus, para o povo dele, escolhido e chamado, porque ele só quer que nós venhamos obedecê-lo. E ali ele irá nos capacitar. Então eu quero que vocês abram em 2 Coríntios 3:5, onde confirma não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, meus irmãos, não fiquem nós pensando que para subir aqui, ou para ser líderes de célula, ou para algo que o Senhor nos leva a levar a palavra dele a alguém, não esperamos ficar prontos. Que eu só quando eu aprender, fazer ou falar, que eu vou. Não. Deus só quer da gente que nós venhamos entender o chamado dele nas nossas vidas, qual o nosso propósito aqui, e ali ele vai nos capacitar. E de fazer discípulos, ele aguarda de cada um de nós os escolhidos e chamados. Amém? E quando o Senhor Deus, ele nos escolhe, quem aqui é considerado escolhido de Deus? Ninguém é obra do acaso. Amém. Deus nos chama, e ele tem chamado cada um de nós. Ele é quem vai nos capacitar. E a partir do momento que nós nos dispomos para o Senhor nos capacita e o Senhor ali agora nos envia. E esse enviar é que muitas vezes a gente recua. Porque não depende de nós, depende do Senhor. Nós só dependemos da obediência, né? Obedecer ao Senhor. E aqui em Romanos 10:15 diz o seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Como é que nós vamos levar a palavra de Deus se nós não formos enviados? Será que é preciso Deus tirar vocês daqui para mandar vocês para a África? Para mandar vocês para fora do Brasil? Para que vocês venham entender que vocês têm um chamado e que vocês foram enviados para falar da palavra de Deus? Não. Às vezes até ali, o vizinho, no seu trabalho. Quantas vezes tem pessoas ali necessitando de uma palavra, necessitando de algo do Senhor que está dentro de você? Porque naquele momento, quando você se dispõe, porque você já tem esse chamado, Deus vai te capacitar naquela hora para falar exatamente o que aquela pessoa está precisando. Não precisa você nem saber o que aquela pessoa naquele momento está necessitando. Apenas vai. Ouça a voz do Senhor naquele momento e vai. Fala. Às vezes Deus só quer que você passe por alguém e diz: Jesus te ama. E você simplesmente recua. Deus está te enviando a falar a palavra dele, a levar o evangelho dele, né? Para fazer discípulos. E muitas vezes a gente está de que forma? A gente está ouvindo essa voz, a gente está se dispondo ao Senhor,
Ou a gente simplesmente fica ali no nosso comodismo ou no medo? Pois depois que o Senhor nos capacita, nós estamos prontos para irmos trabalhar para o Senhor em sua seara. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e poucos são ceifeiros. E muitas vezes acontece isso. Por que são poucos? Já que todos nós somos escolhidos do Senhor. Já que todos nós fomos chamados. E quem capacita é o Senhor. Por que fica, né, essa disposição de poucos ceifeiros e a seara grande? Agora estamos nesse desafio de Deus, que Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos capacitou e nos enviou. Portanto, devemos agora apenas obedecer. E este é o maior problema, é que a gente às vezes não consegue ter esse passo de obediência. Quando Deus nos chama, eu falo por mim, na mesma hora você levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas na primeira disposição que o Senhor nos coloca para a gente ir ali, Ele nos envia, o primeiro passo da gente é achar que a gente ou não está pronto, outras vezes que tem alguém à disposição para fazer, até pessoa melhor do que você, e muitas vezes a gente recua mesmo e diz: eu não quero fazer assim, Senhor, eu quero fazer é assim. Porque às vezes o Senhor nos coloca em uma posição que às vezes você quer estar aqui, no louvor. Às vezes você quer estar aqui, pregando. E às vezes o Senhor quer que você esteja ali, de trás dos bastidores. E você às vezes diz: não quero, Senhor. Então você está fazendo a vontade de Deus? Não. Como você diz: eis-me aqui, seja feita a tua vontade? Se você mesmo é que escolhe a sua forma de fazer e a sua forma de onde você está. Então eu quero dizer que há uma batalha em curso. Nós vivemos uma batalha aqui na terra para irmos para o céu. Quando você deixará de dar desculpas e verdadeiramente irá se engajar na obra de Deus? Essa é a pergunta que eu faço hoje para nós, para vocês. Onde é que vocês estão nessa batalha? Vocês estão deixando, as desculpas para verdadeiramente se engajar na obra do Senhor? Para verdadeiramente colocar a mão no arado? Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta. E esse é o chamado do Senhor para nós essa noite. E a sua resposta esta noite é o quê? Sim, eis-me aqui. Seja feita a sua vontade e obedece. Ou como é que vocês estão nessa noite? Então, que vocês venham pensar hoje, qual tem sido essa sua resposta para Deus, diante do chamado que Deus tem para vocês? Alguns já estão exercendo esse chamado, mas será que você está exercendo com excelência? Será que você está fazendo exatamente como Deus quer? Ou você está fazendo da forma como você acha que deve ser? Porque às vezes também a gente é chamado para algo, mas não é da forma que você está fazendo. Então a gente hoje deve analisar isso. E essa análise é algo que a gente pede, que o Espírito Santo de Deus venha trazer em nossos corações o que realmente nós estamos fazendo para o Senhor. Será que nós estamos fazendo agradando o coração de Deus? Ou simplesmente nós estamos fazendo porque a gente quer acalentar ou encher o nosso ego? E eu quero dizer que alguns homens, como Jonas, Judas e Adão, eles recusaram o chamado de Deus. E eu pergunto a vocês essa noite: vocês querem estar na posição de recusar aquilo que o Senhor tem pedido a vocês? Ou vocês vão fazer como muitos que aceitaram, que obedeceram e valorizaram a posição que o Senhor os deu? E posso lhe dizer, meus amados, como vocês sabem que a Bíblia tem muitas histórias que falam desses homens que aceitaram o chamado. Tem muitos ali como Moisés, ali como Paulo, que aceitaram o chamado do Senhor. E eu garanto a vocês que eles tiveram assim uma glória, uma grandeza que nunca, eu creio, que na terra
eles tiveram antes visto e experimentado. Tamanha foi a glória do Senhor e a graça do Senhor sobre aquelas vidas, porque eles resolveram obedecer ao Senhor. Não importando de que forma eles estivessem, eles só queriam obedecer. Então, que nessa noite nós venhamos nos analisar, venhamos nos avaliar, porque Deus tem o melhor para nós. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas limitações. E eu quero dizer que hoje, como foi falado logo no início, que o pastor falou, foi algo de estar aqui em cima, um milagre. Essa palavra veio para mim, e eu estou compartilhando a igreja, em um momento que eu quero dizer para vocês, eu fui escolhida, eu fui chamada, e num chamado específico, que esse chamado é de pastora. E muitas vezes, quando eu me determinei, quando eu, eis-me aqui, Senhor, eu falei exatamente como eu falei para vocês. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade. E ali, quando o Senhor começou a me enviar, eu comecei a dizer, Senhor, mas eu não sou capaz. Senhor, tem A, tem B, que tem maior capacidade, tem A, tem B, que faz melhor, que fala melhor, tem A, tem B, e sempre colocando desculpas. Sempre colocando essas desculpas. E ali eu vou dizer para vocês, semana passada, quando a pastora Sônia falou aqui em cima que queria que a pastora Ana tivesse, eu vou dizer a vocês, não que na hora, porque eu sou uma pessoa que eu busco sempre obediência, mas na hora, dentro de mim, já foi logo começando aquela luta do medo, com relação ao que eu iria me portar aqui em cima, que era algo que para mim seria, porque eu já vim algumas vezes aqui, mas Deus sabe como, e eu queria simplesmente recuar. E ali eu passei a semana toda, não dei nenhuma resposta para ela, mas brigando dentro de mim e dizendo que eu não viria. Mas ao mesmo tempo Deus bradava ao meu coração, que eu tinha que ser uma pessoa obediente, que como é, foi começar a me relembrar tudo aquilo que eu falei, quando eu aceitei o chamado específico do Senhor na minha vida. E ali eu comecei a entender que não era certo o que eu estava fazendo, porque Deus é que envia, Deus é que capacita, mas ao mesmo tempo eu não queria. E ontem à noite, eu já estava pronta para mandar uma mensagem para a pastora Sônia e dizer a ela, pastora, eu não vou pregar. E ali rapidamente a pastora Sônia foi ligar, nem foi mensagem, ela já me ligou. E ali a gente conversando, eu acabei falando com ela que não iria. E ela me perguntou o motivo e ali a gente teve 1 a 1. E eu falei alguns motivos para ela. Claro, em todos os motivos, desculpas e de uma certa forma o medo. E o medo tentando me paralisar diante daquilo que Deus me chamou. E ali a pastora me deu uma palavra de encorajamento. E ali mais uma vez me fortaleceu aquilo que já estava dentro de mim, que não aceitava em momento nenhum eu ter essa postura. E ali a pastora, e aí Ana? Eu falei, pode deixar, pastora. E aí agora eu fui para onde? Para os pés do Senhor. Pedi a Ele que Ele então me mostrasse. E Deus me deu essa palavra. Se eu lhe escolhi, eu quem te escolho, eu quem te chamo, eu quem te capacito, e eu é quem envio. A única coisa que eu quero de você é obediência. E ali eu comecei a deixar essa ministração entrar no meu coração para eu trazer hoje para vocês. E dizer que todos nós temos um chamado, todos nós somos capacitados pelo Senhor para tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Então, eu quero dizer para vocês que não deixe o medo tentar prender vocês no chamado que o Senhor tem. Quantos aqui já veio aqui à frente com vontade de abrir uma célula, de ser líder, de cuidar de vidas e de repente recuam? E aí a gente às vezes não entende. E aí, às vezes, a gente vê que é isso. Muitas vezes, o medo de prosseguir. Mas saibamos nós que quem capacita é o Senhor. Nós não estamos só em momento nenhum. E essa é a palavra que eu trago para a igreja essa noite. Eu quero chamar a pastora Sônia aqui para ela fazer uma oração. Porque assim como ontem, ela liberou sobre a minha vida uma palavra onde Deus me acordou para a verdade, para aquilo que Ele me chamou, que a pastora também venha orar, para que nós, aqui na igreja, venhamos receber
através da vida da pastora, esse desarranjar, esse algo que a gente tem que saber, que nós não estamos aqui por acaso, que nós temos um chamado, que nós somos capacitados por Deus, e Deus nos envia para onde Ele quer, porque a obra é dEle. Se nós não quisermos fazer, acontece como aconteceu com muitos homens da Bíblia, que resolveram recusar. Deus também não vai deixar de amar vocês por isso. Não vai amar mais eu porque estou aqui e menos você porque recusou. Mas uma coisa eu digo, das bênçãos, das maravilhas que a gente não consegue nem imaginar que seriam experimentadas na terra, que vai ser experimentada lá, eu posso ter certeza que aqueles que recusam, eles não vão experimentar. Amém? Então,